The Holy Spirit opens our eyes to see our need to sorrow over sin. O Espírito Santo abre os nossos olhos para a necessidade de lamentarmos quanto ao nosso pecado. Biblical repentance begins with a new awareness of the seriousness of sin. O arrependimento bíblico ele começa com uma nova consciência da necessidade de arrependimento do pecado. And a deep sorrow for committing sin. E uma tristeza profunda por haver cometido o pecado. In 2 Corinthians 7, Paul calls this a godly sorrow that works repentance. Em 1 Coríntios, Paulo chama isso de um arrependimento que leva à vida, conduz à vida. Notice how David experiences that by the Holy Spirit in the opening verses of this psalm. Observe como é que Davi experimenta isso já nos primeiros versículos do Salmo. In verses 1 and 2, he uses three different words about sin. Nos versículos 1 e 2, ele usa 3 palavras diferentes para descrever pecado. At the end of verse 1, he says that he asked God to blot out my transgressions. Ao final do versículo 1, ele pede a Deus para apagar as minhas transgressões. The word transgressions actually means here in Hebrew rebellion against authority. A transgressão no hebraico é um conceito que revela rebelião contra a autoridade. How serious that is to rebel against the authority of the infinite God. Como é sério nós nos rebelarmos contra a autoridade do Deus infinito. Second word is iniquity. He says, "Wash me thoroughly from mine iniquity." A segunda palavra está na primeira frase do versículo 2, lave-me completamente da minha iniquidade. Iniquity means a wickedness that is an inward disposition. A iniquidade significa uma impiedade, que é uma disposição natural interior. A disposition that perverts my soul. Uma disposição que perverte a minha alma. It turns away the heart from God and turns the heart to all kinds of sin. Volta o meu coração, volta as costas para Deus e volta o meu coração para tudo quanto é sorte de coisas erradas. And then in verse 2, David also uses the word sin. He says, "Cleanse me from my sin." E aí a última frase do versículo 2, Davi usa a palavra pecado, e purifica-me do meu pecado. The most common word for sin. A palavra mais comum para descrever pecado. Which means shooting at a target but missing the mark. Que significa atirar num alvo, mas errar o alvo. Failing to do what God has called us to do. Deixar de fazer o que Deus nos chamou a fazer. Missing the reason for why we're put here on this earth. Errar o porquê nós estamos aqui nesse mundo. To glorify God. Que é para glorificar a And to Deus. serve our neighbor. E servir o nosso próximo. Now, when you combine these three words, you have already a powerful theology of what sin is. Quando você combina essas 3 palavras, você tem uma tremenda teologia do que é pecado. The essence of sin is rebellion. A essência de pecado é rebelião. The origin of sin is a corrupt nature. A origem do pecado é uma natureza corrupta. And the outward manifestation of sin is something we look back on and say, I should never have done that. E a manifestação exterior do pecado é algo que nós olhamos para trás e dizemos, eu nunca deveria ter feito isso. Now, when the Spirit works repentance in our hearts, our eyes are open to these things. Quando o Espírito opera o arrependimento no nosso coração, nossos olhos se abrem para essas coisas. And it's as if the Spirit gives us opening to look into the private darkness of our own heart. É como se o Espírito nos desse a possibilidade de olhar para a negritude do nosso coração. And we see the inward corruption of our own soul. E nós enxergamos a corrupção da nossa própria alma. You know, outward sin is like mercury in a thermometer that indicates something inside of us is sick. O pecado interior é como se fosse o mercúrio num termômetro que mostra que alguma coisa em nós está doente. And what David is seeing here is this. E o que Davi está enxergando aqui é o seguinte, That his sin with Bathsheba que o pecado dele com Batseba is really a fever, a sickness that tells him that something is deeply wrong inside of him. é uma febre que acusa haver dentro dele algo completamente errado por causa do pecado. And that's true of our sins as well. E isso acontece com os nossos pecados também. When we fall into sin, we're sick.
Quando nós caímos em pecado, nós estamos doentes. We've got a spiritual fever. Nós temos uma febre espiritual. Something is wrong inside. Alguma coisa está errada lá dentro. You see, it wasn't just that David slept with Bathsheba, Não é simplesmente que Davi foi para a cama com Batseba, but he was indulging in a sinful heart. mas ele estava permanecendo num coração pecaminoso. Just like us, he was sinning because he was a sinner. Ele estava pecando, como acontece conosco, por ser pecador. We do not become sinners because we sin. Nós não nos tornamos pecadores porque cometemos pecado. We sin because we are sinners. Nós cometemos pecado por sermos pecadores. Paul says it's that law of sin within us that makes us sin. Paulo diz que é aquela lei do pecado que habita em nós que nos leva a pecar. And we've inherited that inward pollution from Adam. E nós herdamos essa poluição interior de Adão. So we're conceived and born in iniquity, David says here in verse 5. Então no versículo 5 ele diz que nasceu, foi concebido em iniquidade. He's saying I'm fundamentally evil in the core of my being. Ele está dizendo, no fundo, eu sou maligno no cerne do meu ser. And I've been that way ever since I was born. E eu tenho sido isso desde que eu nasci. And the Holy Spirit needs to show me that. E o Espírito Santo precisa me mostrar isso. That I see the radicality of my corruption. Eu vejo a radicalidade da minha corrupção. Now how about you this morning? E você nesta manhã? Have you and I really seen by the Holy Spirit Será que você e eu já vimos pelo Espírito Santo, opening our eyes Ele abrindo os nossos olhos, to see what we are in the mirror of God's holy law? de forma que nós possamos nos enxergar como de fato somos no espelho da lei de Deus, In the mirror of God's holy and perfect attributes? no espelho dos atributos perfeitos de Deus And in the mirror of His holy and beautiful gospel? e no espelho do seu lindo evangelho? Do you know who you truly are? Você sabe quem você de fato é? Minus all your excuses for sin. Tiradas todas as suas desculpas pelo pecar, Do you see your sin as bold rebellion against Almighty and infinite God? você consegue ver o seu pecado como uma rebelião ousada contra o grande e maravilhoso Deus? David saw it that way. Davi enxergou assim. Look again at verse 4. Veja o versículo 4. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. These words are surprising at first glance. À primeira vista, essas palavras são surpreendentes. On the surface, you see, David didn't sin directly against God. Assim, no exterior, nós não enxergamos Davi pecando contra Deus. He sinned against Bathsheba, Ele pecou aparentemente contra Batseba, against Uriah, contra Urias, against Israel, contra Israel, against himself. contra si mesmo. But you see, all these sins against the second table of the law Todos esses pecados contra a segunda metade dos 10 mandamentos da lei were also committed against the infinite majesty of the Most High God. também foram cometidos contra a majestade do Deus infinito, As the giver of that law. como o doador dessa lei. And that's what David now sees. E agora isso é o que Davi enxerga. It's not that he did not sin against Bathsheba, Não é que ele não pecou contra Batseba. that he says against thee only, Quando ele diz, pequei contra ti somente. but he sees that all his sins against others Mas ele percebe que todos os seus pecados contra outros, are ultimately bold rebellion against Almighty God. em última análise, não passam de uma ousada rebelião contra Deus. And that is always the fruit of the Holy Spirit's work of repentance. E esse sempre é o fruto do Espírito Santo operando arrependimento no nosso That our coração. conviction of sin becomes God-centered. Que a nossa convicção de pecado se torna centrada em Deus. And then we see that all our sin violates His commandments E nós vemos o nosso pecado violando os mandamentos dele. and tramples upon His covenant E nós estamos pisando os seus mandamentos. and despises His majesty E nós estamos desprezando a sua majestade. and defaces His image E nós estamos desfigurando a imagem de Deus. and denies Him the glory due to His name. Negando a glória que é devida ao seu nome. And then I understand that every sin I commit
E aí eu percebo que cada pecado que eu cometo is directly contrary to the purpose for which God has put me here in this world. é completamente contrário ao propósito pelo qual Deus me colocou nesse mundo. One of the old Puritans put it this way: Um dos antigos puritanos colocou a coisa da seguinte forma: in the act of every sin, no ato de cada pecado, we are saying at that moment, God does not exist. nós estamos dizendo naquele instante, Deus não existe. Because if you knew that God existed at that very moment, Porque se naquele momento você soubesse que Deus existia, how would you dare to sin against the Almighty God? como é que você ousaria pecar contra o Deus Todo-Poderoso? So I ask you this morning, have your eyes ever been opened to see the seriousness of sin against Almighty God? E eu pergunto para você nessa manhã, seus olhos já foram abertos algum dia para ver a seriedade do que é pecar contra o Deus majestoso que temos?